Bem, para começar a contar a história da Tijuca, a gente vai precisar voltar no tempo alguns séculos e falar sobre um local chamado o Engenho Velho dos Jesuítas. Estamos numa região cheia de mato e alagadiço chamado Engenho Velho dos Jesuítas. E eles são os caras que administram essas terras e são responsáveis pelo plantio de cana que tem aqui. O engenho se dividia em duas partes. O Andaraí Grande, onde fica Andaraí, Vila Isabel e Grajaú, e o Andaraí Pequeno, que é onde fica a atual Tijuca. E olha só que interessantíssimo isso aqui, cara. Andaraí, em tupi, sabe o que significa? Rio dos Morcegos. Legal, né? Eu achei bastante. Deixa. A igreja de São Francisco Xavier foi a primeira construção do bairro. A primeira versão foi inaugurada em 1567 pelo nosso simpaticíssimo governador Mendes Sá. A igreja ganhou várias reformas. Uma delas, inclusive, a mão do Duque de Caxias, que também morou no bairro. Nossa, essa nem eu sabia. Essa capela vai ser a sede, né, da moradia dos jesuítas e a sede que comanda essa grande sesmaria. Embora os jesuítas estejam fazendo um excelente trabalho administrando essas terras aqui, ano que vem, em 1759, todos eles serão expulsos do país por um cara muito influente chamado Marquês de Pombal. Daí o governo vai pegar essas terras, dividir em lotes e botar todas para venda. A gente está passando num local chamado Estrada do Andaraí Grande. É bem aqui do lado. Eu sei que você não conhece esse nome, mas daqui a muitos anos essa estrada vai se transformar numa das principais ruas da Tijuca, a Rua Barão de Mesquita. Essa estrada está fazendo a conexão das duas principais chácaras daqui. A chácara do Barão de Mesquita, que fica em frente ao Morro da Babilônia, onde em 1889, daqui a muito tempo, vão fazer o primeiro colégio militar do Rio de Janeiro. E a Fazenda do Macaco, lá do outro lado, que futuramente vai ser chamada de Vila Isabel. A ocupação da Zona Norte começa pela Tijuca. A Tijuca é a primeira área de interlocução do que a gente pode considerar como perímetro urbano, como centro, né, e o que a gente entende como Zona Norte. Os caminhos dos indígenas são as ruas principais da Tijuca. Conde Bonfim, a Doc Lobo, né, você tem a 28 de setembro. São caminhos indígenas que vão se transformar em ruas abertas por esses proprietários de terras, como o Conde Bonfim, como o Barão de Mesquita. Alguns historiadores dizem que o Barão de Mesquita era filho do Conde de Bonfim. Outros acreditam que eram só amigos de confiança. Mas isso não importa nem um pouco. É interessante perceber que existe uma rua na Tijuca, que a gente chama Almirante Cockner, que não é nada mais nada menos que um oficial inglês que vem ajudar na criação da nossa marinha, nosso primeiro escudo militar brasileiro. Esta é a Igreja dos Capuchinhos. Que nomezinho ruim. Construída em 1931, ela guarda um dos maiores tesouros da cidade. O túmulo, os restos mortais do Estácio de Sá, a pedra de fundação da nossa cidade e a imagem de São Sebastião. Esse riachinho pertence a uma fazenda muito especial, porque nesse exato local, daqui a muitos e muitos anos, vão se encontrar as futuras ruas Conde de Bonfim, Adoc Lobo e São Francisco Xavier. Mas olha esse detalhe. Daqui a alguns anos, em plena segunda-feira, um homem vai ser assassinado e seu corpo vai ser deixado nas margens desse rio. A população vai ficar tão chocada e tão perplexa que vão usar esse crime para batizar o local. Nos remete ao século XVIII, 1762, por aí, encontraram um homem assassinado ali na beira do rio. E isso foi um escândalo, foi uma coisa que isso não era comum nessa época, né? Pelo fato de ter tido esse assassinato nesse largo, as pessoas começaram a marcar o encontro num largo que teve um homem assassinato numa segunda-feira. E como o carioca gosta de diminuir de coisas pequenininhas e rápidas, o nome passou a ser Largo da Segunda-feira. Agora nós estamos no século XIX, precisamente em 1808. Nesse exato momento, a família real está chegando no Rio de Janeiro. Eles vieram fugidos das tropas de Napoleão Bonaparte, que tinha acabado de invadir Portugal. Mas a família trouxe muitas pessoas da Europa, pessoas influentes. Mas aí que está o problema. A cidade do Rio de Janeiro é muito pequena, não tem lugar para todo mundo. E daqui a pouco, muitos moradores vão ser obrigados a deixar suas casas para dar lugar aos amigos da corte.
Muitos europeus já chegaram na cidade reclamando do calor. Mas daqui a um tempo eles vão conhecer um local chamado Alto da Boa Vista, vão se apaixonar pelo clima e vão vir morar aqui. Essa ocupação da Tijuca, do maciço da Tijuca, ela é muito do meados do século XIX, né? E aí se deve em grande parte a isso o papel do café. Descobriram que as terras do Alto da Boa Vista eram perfeitas para o plantio de um grãozinho recém-chegado do Pará chamado café. Esse grãozinho faz uma bebida que vai ser uma das mais consumidas no mundo. Pena que, em contrapartida, toda a floresta da Tijuca está sendo destruída. O Brasil era o maior exportador de café do mundo, né? A região portuária estava lotada de um café que foi muito efêmero no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que eu digo no município do Rio de Janeiro, porque rapidamente ele se espalha para o Vale do Paraíba e para o Oeste Paulista. Estrangeiros e brasileiros vão se espalhar por todo o bairro. Vão produzir açúcar, café, frutas, e o bairro vai acabar virando um local de elite. Frequentado inclusive pela própria família real, que vai morar no palácio no futuro bairro de São Cristóvão, coladinho com a Tijuca. Passando ali no José Gino, você tem uma construção enorme com uma chaminé. Esta bela construção é a antiga fábrica de cerveja Anseática, que depois deu lugar à fábrica da Brahma e hoje funciona um mercado também. Parece que estão se infestando por toda a cidade, é o que parece. O interessante ali é que a água que fazia cerveja vinha do Colégio São José pelo um cano da Floresta da Tijuca, vinha com um cano, esse cano deve existir ainda hoje, e abastecia a fábrica. Então os padres davam água para cerveja. Esse descampado no meio do nada, daqui a muitos e muitos anos, vai ser um dos pontos principais da Tijuca. Aqui vão fazer a Praça Sans Penha. Mas antes de virar praça e de ter o nome de um futuro presidente da Argentina, os caras vão construir uma fábrica de tecidos bem aqui. É difícil acreditar que um local descampado desse vai ganhar prédios, lojas e tantas salas de cinema que um dia vai ser chamada de Cinelândia da Tijuca. Além da fábrica de chitas na Sans Penha, outras fábricas de tecido foram construídas na Tijuca em locais que você nunca ia imaginar. O famoso Shopping Tijuca será construído no terreno da antiga fábrica de tecidos Botafogo. E as matas do Alto da Boa Vista até hoje guardam as ruínas da grande fábrica Companhia Tijuca. Foi construída em 1900 e você com certeza nunca ouviu falar. Agora nós estamos passando na Chácara dos Trapicheiros, propriedade do Barão de Itacuruçá. Aqui próximo, no futuro, vai ser o cruzamento da Avenida Conde de Bonfim com o Rua Uruguai. E daqui a muitos e muitos anos, numa das edificações dessa fazenda, vão inaugurar um colégio chamado Batista Shepard. As terras do Barão de Itacuruçá, que tinham no seu endereço Rua Conde de Bonfim, número 131, seria da José Higino até a Muda. Muito em breve, a primeira linha de bonde do bairro vai ser construída. Os bondes vão ser puxados por burros, que vão trazer os bondes lá do centro, com destino ao Alto da Boa Vista. Mas, obviamente, não há burrinho que aguente esse caminho e, no final, ainda tem que subir a serra. Por isso, quando eles passarem por esse trecho do caminho, os funcionários da companhia vão fazer a mudança dos burros e eles vão seguir viagem. E, por esse motivo, vão acabar chamando esse local de Muda. Subindo a Conde de Bonfim, se você não tiver sido assaltado no caminho, você vai encontrar vários prédios históricos. Esse é o Hospital da Venerável Ordem Terceira, que antes funcionava no Largo da Carioca e também ninguém sabia disso. Quase ali do lado temos os restos de um mercado abandonado. Aqui funcionou uma grande fábrica de tabaco fundada em 1910 por um cara chamado Albino Souza Cruz. É isso mesmo, Souza Cruz. Do outro lado da avenida havia uma outra fábrica de tabaco. O sobrenome de um dos seus donos era Borel. A fábrica acabou, mas seu nome ficou e deu o nome de uma das maiores comunidades do bairro. O Morro do Borel, obviamente. A produção do Brasil foi muito inteligente no sentido de perceber a demanda internacional por estimulantes e por drogas para a produção. A gente foi um grande produtor de tabaco, cerveja e um grande produtor de café. 3 elementos que acompanham a segunda revolução industrial e o crescimento da exploração do trabalho, porque o trabalhador, em jornadas de 10, 12, 14 horas, 16, ele tem que ter um inibidor de apetite, a nicotina, ele tem que ter um inibidor de sono, o café é um estimulante natural, e ele tem que ter algo que possa sustentar e minimizar seu cansaço, sua dor física, que é o álcool. Então, assim, nesse cenário o Brasil atendeu muito bem essa demanda de exportação. Daqui a pouco tempo, em 1898, a Tijuca vai ganhar a primeira linha de bondes movida à eletricidade. É a Estrada de Ferro da Tijuca. Mas esses bondes elétricos vão precisar de energia para funcionar.
Essa energia era gerada numa usina hidroelétrica construída nesta pracinha na subida para o Alto da Boa Vista. Ela transformou a força do rio Maracanã em energia para mover o bonde. E esta usina, com certeza, acabou dando o nome ao local. Usina. Baita criatividade. Agora nós estamos numa parte do bairro que deixa muita gente confusa se é Tijuca, Vila Isabel ou Andaraí. E esse pedacinho de bairro também tem uma história muito interessante. Ela começa com um usineiro de açúcar chamado Domingos Pereira Nunes. Quem é tijucano conhece esse nome. Vindo com sua família da cidade de Campos, ele criou o extinto subbairro Aldeia Campista. Aqui também morou um inglês muito importante que deu o nome a uma das principais ruas do bairro. Esse cara aqui, ó. Joseph Maxwell tinha uma grande chácara na região. Esta era sua casa, o Palacete Maxwell. Tempos depois, ele dividiu sua chácara em lotes e num deles funcionou a fábrica de tecidos Confiança. A fábrica Confiança foi inaugurada em 1885. Seus funcionários moraram numa vila de casas ao redor da fábrica. Estudaram no colégio instalado no Palacete Maxwell e ainda fizeram parte do time de futebol Confiança Atlético Clube. Pois é, os anos passaram, a fábrica deu lugar ao supermercado, o campo do Confiança deu lugar ao Clube do Salgueiro e as casinhas, que são marca registrada do bairro, estão aqui até hoje. Próximo dali, poucos anos depois, uma história parecida se repetia. Foi inaugurada a fábrica de tecidos Cruzeiro, na região do atual Clube Asbac e de um condomínio conhecido como Tijolinho. Olha que bonitinho. Agora nós estamos aqui dentro do condomínio Tijolinho. Aqui na Rua Vega tem a chaminé antiga que eles usavam na fábrica, né? E essa fábrica Cruzeiro era praticamente parecida com a fábrica Confiança. Além de moradia e escola para os funcionários, eles também tinham um time de futebol, que era o Clube Andaraí. Você com certeza deve ter ouvido falar naquela música No tempo que Dondon jogava no Andaraí, no tempo. Exatamente, o clube era bem pertinho aqui. Daí, em seguida, o time do América assumiu o campo e tempos depois construíram nele o maior shopping da região. Obviamente, não dá pra contar a história da Tijuca com todos os detalhes neste episódio. Até porque a história do bairro continua sendo escrita dia após dia. Mas o importante é saber que esse bairro lindo e maravilhoso, que inclusive eu nasci, participou ativamente no desenvolvimento de todo o Brasil. E é isso aí. Acabou o episódio, pessoal. Até a próxima.